Bom, vamos começar aqui a aula falando sobre a origem da vida, né? As teorias sobre como surgiu a vida no planeta. A primeira etapa que nós temos que analisar aqui é a teoria da biogênese com a teoria da abiogênese. O que é isso? A biogênese, a vida só se origina somente de outra já presente, já tendo uma vida ali, né? Então Redi, Pasteur e outros defendem essa teoria e fizeram experimentos para poder provar essa teoria. E da abiogênese acredita numa força vital, num princípio ativo, né? Numa força divina ali que transforma o material inanimado em seres vivos, né? Aristóteles, Helmont, Needham e vários outros defendiam essa teoria. Mas vamos entender um pouco melhor a diferença. No final do século XVI, o médico Van Helmont ele chegou a afirmar que ratos e insetos surgiam espontaneamente nos depósitos ali de grão de trigo, de roupa suada no canto escuro, que eles surgiam de forma quase que magicamente ali, né? Espontaneamente. Mas Redi ele faz um experimento e ele prova que cai por terra essa teoria. O que ele faz? Ele pega um vidro no qual ele coloca um pedaço de carne, né? E deixa esse vidro aberto, totalmente aberto por 24 horas. Junto dele um outro vidro também com um pedaço de carne pelo mesmo tempo, com uma diferença que ele coloca uma rede por cima, vedando essa rede. E aí ele vê que o que estava sem a rede surgiram larvas, e com a rede não surgiram larvas. E ele observa que essas larvas aparecem no momento que as moscas pousam nessa carne e geram essas larvas, né? Então ele vê que não existe nada desse princípio ativo, né? Que é somente um meio de nutrição para essas larvas. Essa carne é somente um meio de nutrição, tá? Mas a biogênese ela começa a reforçar o seu conceito para os micro-organismos. Needham ele pega soluções nutritivas, né? Sucos e caldos aquecidos com frascos, e ele verifica, né? Ele fecha que depois surgem cílios microscópicos ali. Spallanzani questiona Needham. Não, os frascos não foram aquecidos o suficiente, você fez errado. E Needham fala, não, a fervura prolongada elimina essa força vital, né? Que esse princípio ativo que vai gerar essa geração espontânea. Então, não posso, porque vai acabar com o princípio ativo, acabar com essa força mágica, digamos assim. E aí vem Louis Pasteur. Esse cara, ele pega um frasco, né? Coloca um caldo nutritivo ali, um caldo, né, de carne, uma sopa. E aí ele curva, depois que ele coloca esse caldo ali dentro, ele curva o seu gargalo, de forma que o ar ali dentro não vai ter contato com o ar lá fora. Então ele ferve esse caldo e ele observa que os micro-organismos só surgem depois que ele quebra o gargalo. Enquanto o gargalo está ali intacto, não surge. Por quê? Porque não está tendo contato com o ar ambiente. Então, quando ele quebra esse pescoço de cisne, que é o nome desse pescoço, desse gargalo curvo, ele nota que surgem micro-organismos e muda de cor, muda de odor ali, né? E com isso ele cria o processo chamado de pasteurização. É o que nós temos nas nossas caixas de leite, por exemplo, hoje, né? Você olha a validade de uma caixa de leite, está lá, daqui a 6 meses, um exemplo. Mas após aberto, consome em 3 dias. Por quê? Porque ele vai ter contato com o ar externo, e esse contato vai fazer com que ele, depois de 3 dias, esteja impróprio para consumo. Então nós temos, né, essas duas principais teorias, né, que era aplicada antigamente da biogênese, a geração espontânea, essa força vital, né, essa energia que gerava a vida espontaneamente, e a teoria da biogênese, que substituiu a da abiogênese, que é a base ali da reprodução,
né, que sempre vai surgir vida aonde houver vida, não vai surgir vida magicamente. Mas também existem outras hipóteses. O criacionismo, que é o que acredita, né, que a vida foi criada somente pela intervenção divina de algum ser divino, né, de algum Deus, né? No caso, o criacionismo mais conhecido, né, mais abordado, claro, que é o do cristianismo, né, que surgiu essa teoria ali na Europa, no qual o cristianismo era a teoria mais abrangente, mas que foi criada através de um Deus. A teoria da origem extraterrestre, da panspermia, né, que a vida veio do espaço, né, existe essa teoria. E a teoria da evolução química, né, que é a de Oparin e Haldane, que a gente vai pegar um pouquinho mais a fundo agora. Oparin e Haldane, eles acreditavam, né, nós não tínhamos uma atmosfera como era a atmosfera de hoje. Não tínhamos camada de ozônio, tínhamos um alto teor de tempestades elétricas, de radiação solar, uma alta formação de erupções vulcânicas, né? Calor dos vulcões, fumaça, gases liberados por esses vulcões. Então a atmosfera era rica ali em metano, em amônia, em nitrogênio. Essas moléculas, que são moléculas de base orgânica, conforme aconteciam as chuvas, elas caíam nos oceanos e elas começaram a se unir e a formar os coacervados, que vai dar origem ali ao RNA, as células com RNA e depois posteriormente aos seres eucariontes. Mas a gente vai estudar agora isso um pouco mais a fundo, né? Mas antes disso a gente precisa entender a formação da atmosfera terrestre, né? Como que se formou? Na atmosfera primária tinha muito, né, gás hélio, muito hidrogênio, né, e tinha muita tempestade solar. Conforme a atmosfera foi mudando, que ela formou a atmosfera secundária, foi surgindo muita amônia, metano, proveniente ali das erupções vulcânicas, né, vapor d'água, com todo o alto calor, né, por conta da ausência da camada de ozônio, né, presença maior de nitrogênio, né, e posteriormente na atmosfera atual, esses índices eles mudaram um pouco. Mudou um pouco o índice do vapor d'água, a atmosfera atual começou a apresentar vapor d'água, gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. E vamos entender como esse oxigênio surge ali, né? Isso eu vou explicar nos próximos slides aqui, tá? E quando surge o oxigênio aqui, é quando surge a origem biológica, tá? Então, como que era antigamente ali, né? A atmosfera, ela não tinha camada de ozônio, então a energia solar, ela proporcionava luz e calor ao planeta, em consequência de uma atividade vulcânica muito grande, e os oceanos de magma banhavam a superfície terrestre, era muito magma, era muito calor, né? E aí forma-se a atmosfera primitiva, que aí começa, né, do aprisionamento dos gases provenientes dessa atividade vulcânica. E a existência de chuvas contínuas no planeta, né, permite a formação ali dos oceanos primitivos, que vai começar a surgir as primeiras matérias orgânicas. Então aparecem as primeiras formas de vida nos oceanos, né, que vai ter de sua maior, né, quantidade seres autotróficos fotossintetizantes. E esses seres fotossintetizantes, eles vão produzir oxigênio através da fotossíntese, e essa liberação desse oxigênio vai saindo para a atmosfera. As radiações solares e os raios, né, as tempestades elétricas, fundem essas moléculas de oxigênio, que sobe e forma o gás ozônio, que é 3 átomos de oxigênio. Quando surge a camada de ozônio, começa a normalizar a temperatura da Terra, e isso começa a deixar o planeta próprio para a vida. Stanley Miller questionou toda essa ideia. Ele falou, vamos testar?
E aí ele pegou um frasco com água fervente, né? Ferveu essa água para poder gerar vapor. Ele botou um tubo para gerar vácuo, para tirar o ar daquele tubo ali. E esse vapor ele foi encaminhado para um outro recipiente que possuíam eletrodos, que representam ali, que dão o mesmo efeito nas tempestades elétricas presentes na atmosfera, tá? E quando ele joga esses eletrodos, e ele com essa presença de amônia, metano, hidrogênio e o vapor d'água, que eram as substâncias presentes ali no oceano primitivo, ele coleta esse líquido, né? Ele faz com que esse vapor ele se torne líquido novamente, desça, e ele tira esse resultado. E quando ele tira esse resultado, ele vê que surgem aminoácidos. E os aminoácidos são a base para a vida, né? Os aminoácidos vão se fundir, formando as proteínas, formando os coacervados e posteriormente a vida microscópica, tá? E com isso, Stanley prova que a sopa primordial, né, que essa sopa de substâncias fundamentais para a vida que vão se fundir e vão formar aminoácidos, vão formar coacervados, né, vão formar aminoácidos, proteínas, posteriormente os coacervados, que o coacervado não é um ser vivo, é a estrutura que dá origem ao número ser vivo, né? Ele prova que a sopa primordial tem sentido e que sim, ela existiu, tá? E como funcionou essa sopa primordial? A atmosfera primitiva, né? Ela, com a presença das descargas elétricas, com raios ultravioletas, formou as moléculas orgânicas simples que com o calor, né, e com a chuva fez com que essas moléculas decaíssem nos oceanos. Isso que elas caem nos oceanos, né, formam-se moléculas mais completas, são catalisadas, são moldadas ali pela atmosfera, na presença do calor, dos raios, né, e por sais minerais presentes ali nas rochas. E aí com chuvas, mais substâncias vão caindo ali nos mares. E aí esses mares primitivos eles vão se ganhando forma e vão acumulando matéria orgânica simples, né, formando a sopa primitiva. E essa sopa primitiva, né, formam as moléculas complexas, né, formam aminoácidos, vão formar as proteínas que vão interagir ali, vão formar os coacervados, que são aglomerados de moléculas orgânicas envolto por uma molécula d'água, né, por uma pseudomembrana ali de água, tá? Então, é importante a gente lembrar que o coacervado é um aglomerado de moléculas orgânicas que vai dar origem à primeira célula, formando a grande evolução molecular ali, gerando DNA, né, RNA, gerando ali o material genético. Não esquece, questão de prova. Esquece isso não. O coacervado era um aglomerado de moléculas orgânicas envolvidas por uma pseudomembrana hídrica, tá? Então o coacervado não tinha membrana, mas com a grande evolução molecular, na primeira célula surge a membrana plasmática. O coacervado não tinha membrana, daí pseudomembrana, falso membrana. A hipótese heterotrófica, né? Aceita-se que a hipótese da evolução dos sistemas químicos, as primeiras formas vivas eram fermentadores, que não havia ali atmosfera nem gás oxigênio. Com a fermentação, o gás carbônico aumenta e aumenta a disponibilidade de alimento ali, surgindo os seres fotossintetizantes, né? E a partir da fotossíntese surge os primeiros seres aeróbios, liberando oxigênio e dando origem ali à atmosfera atual, gerando a camada de ozônio e gerando a atmosfera atual. Como eu disse, a panspermia, né, é o conceito de acreditar que a vida veio de fora do planeta e não foi criada exatamente no nosso planeta, né, que veio através de meteoros, né, de contato ali com outras vidas extraterrestres, tá? E por último, e não menos importante, pelo contrário, super importante, usa máscara, usa álcool, se cuida, fica em casa, evite aglomeração, tá? Que isso tudo vai passar e a gente vai estar junto daqui a pouco de volta, tá bom? Fiquem bem.